Meus irmãos, eu quero, como minhas primeiras palavras, agradecer a confiança, a simpatia, a expectativa positiva e alegre em seu convite a mim, para que exerça por 5 meses o ministério pastoral interino desta igreja, preparando-a cada dia para receber seu novo pastor Dr. Ricardo Aracaki. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu não imaginava há 53 anos, quando cheguei a São Paulo para pastorear a primeira igreja batista em São Paulo, que eu serviria aquela igreja por 27, depois mais um ano interino, 28 anos, depois como interino, a segunda igreja de São Paulo, a Igreja Batista da Liberdade, e agora, interinamente, a terceira igreja de São Paulo, a primeira igreja batista do Brás. Não podia imaginar isso. São coisas de Deus. Mas eu quero dizer-lhes que esse hino é a minha filosofia de vida e ministério. No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Se algo que sinto e que ninguém consegue tirar do meu coração é a alegria, a felicidade em servir. Eu dou graças a Deus por esta igreja, que conheço desde que cheguei do Rio de Janeiro, preguei lá no antigo endereço desta igreja, depois aqui diversas vezes, e eu dou graças ao Senhor pela vida dos irmãos, pelo testemunho dos irmãos, pela firmeza dos irmãos e pela bênção que tem sido ao longo dos anos o ministério desta igreja. Estou aqui para servir, só isto, servir, abençoar vidas, trazer a palavra aos irmãos, trazer a palavra e colocá-la em seu coração, tanto nos cultos dominicais, como nos cultos de quarta-feira. Nos cultos de quarta-feira, além de momentos preciosos de oração, em grupos, nós teremos o estudo da palavra. Eu pregarei para os irmãos às quartas-feiras breves mensagens sobre marcas ou evidências de um discipulado verdadeiro. Sejam preparados, vai ser muito bom. Mas haverá outra coisa nas quartas-feiras. Eu abrirei oportunidade para uma sessão chamada Você Pergunta e a Bíblia Responde. Os irmãos trarão suas perguntas, escreverão, porão dentro de uma caixa, aqui à frente, e na quarta-feira seguinte eu responderei, com a Bíblia na mão. É a palavra de Deus que vai responder, eu sou apenas um instrumento. Então, você pergunta, aquela dúvida que você tem há muito tempo, você pode trazer, e nós vamos lidar com a sua dúvida. Isso é muito importante. Jesus não nos corrige por termos dúvidas, mas Ele quer dar-nos certeza, a certeza de sua presença, a certeza da verdade de sua palavra e a certeza da unicidade de Cristo como nosso Senhor e Salvador. O texto a que convido os irmãos está em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que os irmãos da mídia, que são muito competentes, como eu já tenho provado aqui, tenho visto, vejam 2 aos Coríntios 11. Esta carta demonstra muita angústia, muita ansiedade do apóstolo Paulo. Apareceram falsos mestres, especialmente entre os judeus convertidos, que queriam negar, ou depreciar, ou desprezar o chamado apostólico de Paulo. Paulo vai responder a essa gente.
E ele vai dizer que tem também no capítulo 12 um espinho na carne. Não sabemos que espinho é esse. Mas ele fala no capítulo 11 dos falsos apóstolos. Mas eu quero ler especialmente os versículos 16, 15 e 16. Portanto, não surpreende também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Vejam agora os versículos seguintes. Digo mais uma vez. Aliás, está ali no texto. Eu vou ler com os irmãos nessa versão. Vocês devem ter, aí na mídia, a versão Almeida século 21, não tem? Que é a Bíblia oficial da igreja, esta aqui, é Almeida século 21. Não é essa? É, eu creio que sim. Não, essa é a Almeida antiga, mas de acordo com os melhores textos. Mas Almeida século 21, vocês têm? Então, ok. Podem reproduzir, então, esse texto. Nós vamos ler alternadamente. Eu leio um versículo e vocês outro, mas eu lerei com vocês. E com vocês aí em casa. Eu quero conhecê-los. Eu espero que vocês venham aqui ao templo para o encontro presencial, porque eu quero vê-los, quero conhecê-los, quero abraçá-los. Creio que o pastor Ricardo Aracaque terá a mesma alegria de recebê-los e abraçá-los. E isso é muito importante. Vamos então, eu leio o 16 e os irmãos do 17, eu leio com os irmãos. Digo mais uma vez, que ninguém me considere louco, mas, se assim pensais, aceitai-me como louco, para que eu também tenha algo de que me orgulhar. O que digo, não o digo com a autoridade do Senhor, mas como se fosse por loucura, orgulhando-me sem hesitar. Visto que há muitos que se orgulham segundo os padrões humanos, ou segundo a carne, eu também me orgulharei. Em boa vontade suportais os loucos, visto que sois sábios. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém tem vantagem de vós, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, vós o suportais. Para minha vergonha, digo que fomos fracos, mas naquilo em que alguém se atreve a orgulhar-se, falo como louco, também eu me atrevo. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em todas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 10 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas.
além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Meus irmãos, o apóstolo refere-se à sua experiência. Aliás, ele emprega tantas vezes a palavra louco. Pastor Rubens Lopes, falecido há muitos anos, pregou uma vez uma mensagem sobre Deus precisa de loucos e o mundo também. Grandes obras foram realizadas por loucos, isto é, por gente que não age normalmente, entre aspas, mas tem um compromisso enorme com o Senhor, com a sua missão. Gente que se entrega inteiramente a essa missão. Paulo é um homem assim. Paulo é um homem que serve ao Senhor com extrema dedicação, é incompreendido, é contrastado pela atitude, pela palavra de seus próprios irmãos judeus, de líderes da igreja, mas ele permanece fiel ao seu Senhor. Ele é louco, mas não se afasta do Senhor. Loucura seria afastar-se. Mas ele permanece fiel ao Senhor. Ele se refere finalmente às pressões que sofria. Pressões como que de uma multidão vociferante. Mas ele disse, mas além das pressões, eu tenho cuidado ou preocupação com todas as igrejas. Não apenas que ele vira nascer ou nascidas como fruto de seu ministério, mas com todas as igrejas. Ele orava por elas. Como vamos ver numa das mensagens sobre a igreja de Filipos. Meus irmãos, Paulo se preocupa. Eu quero dizer aos irmãos que abaixo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, meu paradigma, o meu herói é Paulo. Eu gosto dele. Era feio, ele diz que a aparência dele não agradava, mas Deus usa também os feios, Deus usa os loucos, Deus usa aqueles que se entregam inteiramente às suas mãos. Pois bem, eu me preocupo com as igrejas, eu oro por 580 pastores e suas igrejas, toda semana. Hoje mesmo vou orar por 189. Já comecei a minha oração, eu escrevo uma oração pensando nos obreiros e nas igrejas. Preocupa-me ver igrejas com ministérios em crise, ou igrejas que estão perdendo o rumo, ou igrejas cujos pastores estão desanimados, desalentados, sem esperança. Isso tudo me preocupa. E me preocupa as igrejas que entram em processo de sucessão pastoral. Pois bem, com mais de 62 anos de labor pastoral, vou fazer 63 em 3 de setembro, 39 dos quais em pastorados efetivos, tenho sido desafiado pelo Senhor a servir em pastorados interinos, ou em orientação e ajuda em processos de sucessão pastoral desde 2004. Pastor, você pode perguntar, por que o senhor deixou a primeira igreja batista em São Paulo? Eu deixei depois de uma grande cirurgia do coração, que os médicos me aconselharam reduzir tremendamente o meu ritmo de trabalho. A liderança compreendia que eu tinha que diminuir meu ritmo de trabalho, mas eu sei que a compreensão era aqui, não era aqui. Quando percebessem que não tinha a mesma vitalidade, o mesmo ritmo, a mesma disposição, ficariam tristes. O pastor não é o mesmo. Então eu orei, enquanto falava num retiro de pastores em Belo Horizonte, eu senti que devia deixar o pastorado da primeira igreja para um novo pastor e me dedicar a essa outra área de ministério,
ajudando pastores, formando novos pastores e ajudando igrejas. E isso tem acontecido desde então. Deus tem abençoado muito esse trabalho. Para ter uma ideia, de lá até hoje, eu servi como pastor interino e coordenador de processos de transição pastoral nas seguintes igrejas. Vejam só: Primeira de São Paulo, Igreja Batista do Meier, no Rio de Janeiro, Igreja Batista Ipiranga, aliás, cujo pastor e um dos obreiros, o presidente da igreja, deverão pregar no próximo domingo aqui, da comemoração do aniversário, não é? Da União Masculina Missionária, Sociedade Masculina Missionária. Igreja Batista Paulistana, servi na primeira Igreja Batista de Taubaté, servi na Igreja Batista da Liberdade, servi na Igreja Batista em Vila Antonieta, e neste ano, servindo como consultor às igrejas Primeira do Brás, esta igreja, Primeira Igreja Batista de Guarulhos, Primeira Igreja Batista de Taboão da Serra, todas em São Paulo. Essas igrejas já estão chegando. Esta já chegou ao pastor, que já convidou, ele já aceitou e estará conosco, se Deus quiser, em 8 de julho. A igreja de Guarulhos vai chegar também ao seu pastor. A igreja de Taboão da Serra já chegou ao obreiro e vai escolher hoje. Então, eu dou graças a Deus pelo êxito nessa jornada de ajuda às igrejas. Por isso, dei título a esse texto do boletim: Cuidando das Igrejas. Pois bem, meus irmãos, eu conto, nesta jornada de 5 meses e pouco, eu conto com a cooperação dos irmãos. A cooperação pronta, alegre, com a presença daqueles que ainda não voltaram efetivamente depois da pandemia. Eu quero convidá-los a voltar. Vale a pena estar em comunhão, face a face com os irmãos. Um culto online não é a mesma coisa que um culto presencial, em que cantamos juntos, ouvimos juntos o louvor e a palavra de Deus. Ah, venham cá. A sua igreja os espera. O pastor Aracaque ficará muito feliz em vê-los todos aqui. E eu quero trabalhar para que isso ocorra, para que ele encontre a templo cheio, manhã, noite, quartas-feiras. Jesus disse: fazei aos homens o que quereis que eles vos façam. Então eu quero fazer ao pastor Aracaque o que eu gostaria que fizessem para mim. Quando eu fosse convidado para um pastorado, e devesse tomar posse 6 meses depois. Eu vou fazer o que gostaria que fizessem por mim, abençoando a igreja, preparando a igreja, abrindo os olhos da igreja para as oportunidades que se nos antolham e que devemos responder com oração e ação, com testemunho e com vida. Isso é muito importante. Pois bem, eu espero a cooperação de todos com suas orações. Eu preciso de saúde. Saúde. Não sou jovem. Eu tenho 88 anos. Vou fazer em julho 89. A minha cabeça é ótima, mas as pernas não são a mesma coisa, não é? A cabeça manda, mas as pernas não obedecem, como disse o Ronaldo Fenômeno, quando resolveu deixar o Corinthians. Ele disse: não dá, a cabeça manda e as pernas não obedecem. Então pode acontecer isso. Orem por minha saúde, pela saúde da minha esposa. Orem para que eu tenha toda a saúde, toda a disposição de levar a cabo esse ministério e passá-lo ao novo pastor Ricardo Aracaque. Pois bem, eu peço a cooperação de suas orações. Orem por mim e por Dona Zilá todos os dias. Por favor, orem para que Deus me dê forças, graça, sabedoria, prudência, discernimento nesse ministério interino. Segundo,
Eu espero a sua confiança. Eu espero que confiem na minha atividade, no meu trabalho. O meu desejo é servir ao Senhor, porque no serviço do Senhor eu sou feliz. E eu quero preparar essa igreja, como Paulo diz, a própria igreja de Corinto, que ele preparava a igreja como alguém que preparava uma noiva para o seu noivo, que é Cristo. Mas aqui, mutatis mutandis, eu quero trabalhar para apresentar uma igreja linda ao pastor Ricardo Aracaque, uma igreja presente, em que os ausentes voltem, em que façamos uma busca ativa daqueles que não estão nas nossas fileiras. Sim, meus irmãos, há muitos desafios que vamos enfrentar com coragem. Eu peço a sua confiança. Este pastor tem anos e anos de serviço ao Senhor, e com alegria, sempre servindo, e com disposição, sempre servindo, entendendo que o maior legado que ele deixa para a sua família, para a sua igreja, para o reino dele, é uma vida de santidade, de dedicação, uma vida fiel. Eu espero isso até o último momento de minha vida. Meus irmãos, eu espero o seu compromisso de cooperar, de participar nos cultos, de participar também dos cultos de oração às quartas-feiras, estudando a palavra de Deus, crescendo espiritualmente, porque outras igrejas aqui perto, tem tanta gente durante a semana. Tanta gente. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer que sejamos um instrumento para chamar outros, que a nossa vida seja atraente, que a nossa vida tenha o perfume de Cristo, que a nossa vida possa trazer, com a beleza que ela tem, outros ao Salvador. Não vamos falar de prosperidade, não vamos medir as bênçãos pelas coisas que recebemos, mas pela bênção que recebemos. Aliás, vou realizar um estudo da carta aos Efésios. Nós vamos fazer aqui na igreja, estudos em Efésios. E começaremos com todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então vamos estudar a palavra, até o último capítulo, numa visão panorâmica, num bird's eye view, numa visão de pássaro, ou num voo de pássaro. Então, nós precisamos estar juntos. Eu quero contar com a cooperação de vocês. Estejam juntos. Eu estou aqui. Eu tenho 88 anos para 89. Eu quero estar aqui com os irmãos. Eu quero atender no gabinete pastoral aqueles que têm problemas pessoais, problemas familiares. Eu quero dedicar as tardes de quarta-feira para isso, antes do culto. E não puderem atender aqui, eu atenderei no meu prédio. Se a pessoa morar lá perto, Perdizes, Lapa, Pompeia, eu atendo lá. Não vou exigir que venham aqui, embora seja fácil. Há metrô, há ônibus, há tudo, mas eu atendo lá. Se você não pode durante a semana, nos horários normais, eu atenderei às 6 da madrugada, às 6 da manhã. Eu atendi um casal, preparando-os para o casamento, lá na primeira igreja, às 6 horas da manhã. Eu tinha que estar no quartel às 8 horas, então eu atendia de 6 às 7. Ele ia depois para o quartel. Para mim não há tempo ruim não. Você só não conversa comigo se não quiser, porque eu estarei pronto a ouvi-lo. E eu gosto mais de ouvir do que de falar. Vocês vão dizer, mas será verdade? O pastor gosta tanto de falar, mas eu gosto de ouvir também. Porque a Bíblia diz, responder antes de ouvir, estultícia é e vergonha. Como eu posso compreender você, se você não falar? O próprio Jesus fez isso. Os caminhantes de Emaús iam chorando, era um choro participado, os 2 ou 3 chorando. Eu disse, por que vocês estão tristes? Não sabes? Tu és o único que não sabe o que aconteceu, como o nosso Senhor. O Jesus primeiro quis ouvi-los.
para depois abrir a palavra e aliviar-lhes o peso do coração e pôr-lhes fogo no coração. Tanto que eles terminam dizendo: não ardia o nosso coração quando nos falava pelo caminho. É preciso primeiro ouvir, para depois falar e apresentar a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, eu espero o seu compromisso. Quanto a mim, eu ofereço a vocês esses compromissos. Espero cumpri-los todos, se Deus quiser, pela graça de Deus. Primeiro, cuidar do preparo da igreja para receber o novo pastor. E ele vai tomar conhecimento de todos os passos que eu der. Ele vai tomar conhecimento. Manteremos uma linha constante de comunicação. Hoje em dia, graças a Deus, existe o WhatsApp, não é isso? Existem tantos meios de comunicação. Vou mantê-lo bem informado de tudo. Vamos planejar metas para este ano. É isso, sobre isso e outras coisas que vou falar à liderança às 11 horas da reunião já anunciada. E dessas metas participará o pastor Ricardo Aracaque. Ele enviará as suas metas, os seus sonhos, e nós incluiremos no plano de metas para o primeiro semestre e para o segundo, já com a presença e atuação dele. Então, eu quero cuidar de preparar esta igreja, pregando sobre a igreja, pregando sobre o ministério, pregando expositivamente a palavra de Deus na carta aos Efésios, tratando de temas de ética cristã, de vida cristã. Isso tudo é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu prometo buscar conhecer a realidade, a história, a estrutura, os desafios, as carências e anseios desta igreja, de modo a servir de maneira relevante no período de minha interinidade. Eu não quero chegar com um adventício e começar a trabalhar sem conhecer. Pastor Ricardo vai fazer isso também, ele me disse, por telefone, na última conversa de quase 1 hora que tivemos por telefone. Ele vai conhecer bem a igreja. Eu me comprometo a apoiar e incentivar as áreas ministeriais desta igreja para seu melhor desempenho. Aqui está presente o Ministério de Música, de Louvor, de Adoração. Sabem que eu tenho um apreço enorme à área do louvor, da adoração, à área da música. Sempre busquei a excelência. E saiba o nosso irmão Prado, saiba os irmãos do coro masculino, saibam os irmãos dos demais corais, saibam os jovens também, que gosto de música, gosto do louvor, estaria apoiando o ministério de vocês. Mas ainda, apoiarei os outros ministérios desta igreja, para que todos funcionem bem, eficazmente. O que é eficácia? É corresponder à expectativa. O que é um remédio eficaz? É aquele que faz o que a bula promete. Ele serve para isso, para aquilo outro, não aquelas contraindicações, né? Esse remédio pode matar, é horrível. Se a gente ler a bula toda, acaba não tomando remédio nenhum, não é isso? Uma vez uma bula ameaçava tanto, que eu fui ao médico no hospital, e digo: eu vou tomar aqui, doutor, e vou esperar o que acontece, para ver se aquele resultado da morte acontece, aí vocês cuidarão de mim. Bem, a verdade é que eu vou incentivar, prometo, vou incentivar os jovens. Eu com 16 anos fui batizado, nunca mais abandonei a igreja, há 73 anos. Fui batizado em 18 de junho de 1950. Eu era uma criança, 16 anos. Mas Deus usou a igreja para me abençoar. Eu era gago. Eu não conseguia falar direito. A igreja me desencabulou. Eu passei a não gaguejar mais. Só gaguejo quando estou muito alegre ou muito aborrecido. Uma coisa interessante.
A gagueja é um negócio. Bem, eu prometo, é o meu compromisso, promover e conduzir um encontro de planejamento. Não será uma conferência, com todos os pormenores de uma conferência de planejamento, como sempre fiz nas igrejas que pastoreei. E com a expertise que Deus me deu na área de planejamento e administração. Mas vamos tratar de metas para este ano. E por isso eu quero convocar a liderança a estarmos juntos hoje às 11 horas. E o pastor Aracá, que vai participar de todo o processo. Eu prometo afirmar ou reafirmar o compromisso com as Sagradas Escrituras e com os princípios, a posição doutrinária e práticas batistas que nos têm caracterizado por séculos. Eu prometo isto. Eu prometo atender, quanto estiver ao meu alcance, expectativas da igreja expressas em reunião com seus líderes. Uma primeira com o presidente da igreja, vice-presidente, presidente do conselho diaconal e com a liderança hoje. Eu quero ouvir as suas expectativas. Eu vou dizer o que posso fazer e o que não posso, porque eu conheço os meus limites. Então, nós vamos trabalhar juntos. O que eu não puder fazer, os irmãos farão. Por isso que somos uma equipe, somos um time. Meus irmãos, eu espero, estou comprometido, espero incentivar a otimização de recursos humanos e materiais da igreja, com vistas à maior eficácia de seus ministérios. Eu me comprometo a cultivar um diálogo saudável com a igreja, sua liderança administrativa, o irmão Reinaldo, os demais vice-presidentes e membros da diretoria, do conselho, com os diáconos, que são extraordinários ajudadores do ministério. Eu me comprometo a tentar despertar novos líderes e motivá-los todos, antigos e novos, de modo a estarem preparados para servir com dedicação junto ao pastor que vai chegar. De modo que o pastor, ao chegar, tem alegria, ele vê uma igreja bem preparada, bem disposta, bem disponível e bem capacitada para servir. Eu prometo trabalhar em estreita comunhão e colaboração com a diretoria estatutária da igreja. E prometo valorizar e honrar o ministério e legado de pastores que aqui serviram ao longo dos anos, com competência e dedicação. Acho que nenhum pastor há de fazer uma ruptura com o passado. Deve ver a obra que se fez e, a partir da obra construída, continuar a obra. Eu, quando cheguei do Rio de Janeiro, encontrei o edifício da primeira igreja no segundo andar, no começo do segundo andar. Eu simplesmente continuei e levei ao 10º andar e a cobertura. Então, devemos continuar a obra, continuar com bons materiais, com boa tecnologia e com disposição de acertar e realizar a obra de Deus. Ora, meus irmãos, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, que Ele nos abençoe ricamente, que estes 5 meses sejam muito abençoados, e depois a história que se vai seguir será abençoada ainda. Meu último sermão vai ser no dia 8 de julho. O pastor Aracaca me convidou para ser o orador da posse dele. Já tinha falado com o irmão Reinaldo. Então, estarei me despedindo, mas estarei orando pelos irmãos. Virei aqui para conhecer a igreja nova, com o novo pastor, com nova disposição, ouvi-lo, que é um dos melhores pregadores que eu conheço no meio batista. Então, eu espero que esta igreja seja muito abençoada. Meus irmãos, é a minha palavra hoje. E eu quero, neste momento, orar pela igreja. Os irmãos oraram por mim e eu quero orar pela igreja. Antes de o coral cantar e
eu impetrar a bênção apostólica sobre a igreja. Nós vamos orar. Senhor, é um momento importante este, desafiador para o teu servo. Por isso que com tantos anos de ministério, titular e interino em muitas igrejas, o teu servo deseja ser bênção para a primeira igreja batista do Brás. Essa igreja que ao longo dos anos tem servido com dedicação, cujo ministério tem produzido uma obra que honra e glorifica o teu nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, pelo pastor José Vieira Rocha, de maneira especial, pelo seu longo ministério, por sua vida, que inspira, que abençoa, tanto a igreja como a seus colegas de ministério. Dou-te graças por outros obreiros que passaram, uns mais felizes, outros menos, mas por todos eles que de algum modo e por algum tempo serviram nesta igreja. Eu quero ser um elo, Senhor, um elo entre esses ministérios e o próximo ministério, abençoando essa corrente ministerial da primeira igreja batista do Brás. Abençoa a tua igreja, para que seja fiel. Aqueles que estão adormecidos, que acordem. Aqueles que estão desanimados, que se levantem para servir. Aqueles que estão distantes, que se aproximem. Aqueles que estão ouvindo a palavra, mas à distância, que venham. Que formemos um time de Deus, um time vitorioso, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome bendito de Jesus. Eu sinto vontade agora de abrir oportunidade a alguma pergunta dos irmãos, já que temos um tempinho. Alguma pergunta, quem sabe os irmãos têm alguma dúvida. Pastor Irlande, pode levantar a sua dúvida sobre esse período de interinidade. Há microfone aqui à frente? Então, se o irmão deseja fazer uma pergunta, peço que os irmãos disponibilizem. Vamos disponibilizar alguns minutos para esse diálogo. Eu gosto muito de dialogar, de ouvir e de responder. Alguma pergunta? Podem levantar a mão e o microfone chegará até o irmão ou irmã. Estou vendo lá um irmão. Se não quiserem perguntar, eu vou fazer pergunta aos irmãos. Sim, eu faço isso com as classes. Quando eu digo, vocês perguntem, vocês não têm, então sabem tudo. Eu vou perguntar então, aí eu pergunto, e aí começa o diálogo. Vamos ouvir, sim, colega. Eu só peço o seguinte, que o nosso diálogo seja bem rápido. A pergunta rápida e a resposta rápida. Assim daremos oportunidade a mais pessoas. Sim, colega, irmão. Pastor, o meu nome é Jairo. Sou diácono da igreja, coordenador do Ministério de Evangelismo dessa igreja, e eu fiquei aqui entusiasmado com tudo que o Senhor prometeu. Amém. E eu gosto disso, eu gosto de desafios. E eu pergunto para o pastor, o Senhor prometeu muita coisa, será se a gente, como igreja, vamos conseguir fazer isso? Eu estou à disposição. Graças a Deus. Essa disponibilidade é muito importante. Estar disposto a servir, disposto a somar, participar desse time de Deus. Deus quer que isso aconteça. Alguma outra observação ou pergunta em ordem? É só levantar a mão, o microfone chega ao seu lugar. Os jovens, as mulheres, os idosos. Creio que os idosos precisam de uma atenção especial, viu, gente? Como os idosos precisam. Eu gosto demais de idoso. Desde que era jovenzinho, gosto de idoso. Meus maiores amigos, quando eu me converti, me batizei com 16 anos, eram os idosos. Eu conversava com eles, ficava encantado com o cabelo branco deles.
Eu pedi, meu Deus, que eu chegue a ter cabelos brancos. E Deus me permitiu chegar lá. Não me fale em pintar cabelo, porque eu quero é cabelo branco, entende? Porque as cãs são abençoadas pelo Senhor. Eu fico com pena daqueles que não têm cabelo branco, ou não têm cabelo. Mas aí é que Deus faz essas coisas. Aliás, há duas explicações para a calvície. A primeira explicação é a seguinte: o cabelo, à medida que a gente vai vivendo, vai descendo. Quando ele encontra massa cinzenta, fica branco. Se não encontra nada, cai. Essa não é uma explicação boa. Mas uma segunda explicação. A segunda explicação é esta: Deus é justo. A uns deu cabelo e a outros inteligência. Aí todos ficam felizes. Mas outra pergunta, gente. Outra pergunta. Eu vou perguntar então. Que jovem se compromete a trabalhar para trazermos muitos jovens que estão afastados da igreja? Que jovem se compromete? Fica em pé. Olha, está lá, que beleza. Isso é muito importante, porque jovem atrai jovem. Jovem atrai jovem. Então, vocês serão instrumentos de Deus para trazer seus companheiros para uma grande jornada e o crescimento da juventude desta igreja. Alguma pergunta? Eu estou olhando para o auditório todo. Eu quero fazer um convite aos casais que estão comemorando aniversários de casamento para estarem hoje à noite. Eu estou vendo um casal aqui, que eu conheci lá no Ipiranga. Irmãos, estejam, nós vamos orar por vocês. Vocês que estão comemorando aniversário de casamento. São 3 casais, se me não engano. Vou chamá-los aqui e nós vamos orar, ok? Os irmãos que acham bom fazer isso, digam amém. Então, vou fazer isso. Quero orar pelos casamentos. Vale a pena. Hoje parece que os casamentos têm prazo de duração, prazo de validade. No meu tempo, não. A gente casava para viver até que a morte separasse. Então, eu gosto de um casamento que se prolonga, que as bênçãos de Deus continuam. Se não houver outra pergunta, eu quero impetrar a bênção apostólica e dar oportunidade, então, ao nosso coral masculino a cantar ao Senhor. Que nome tem este coro? O sangue de Jesus. Não, eu estou dizendo, o nome do coro. Coro masculino. Não tem um nome específico, não. Vão cantar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Eu gosto daquele texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele purifica pelo seu sangue. Oremos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo sejam com o povo de Deus aqui reunido e com toda a família de Deus que se espalha em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.